Boa noite! Boa noite! Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E hoje eu tô sentindo um pouquinho de frio. Como tá o frio aí na casa de vocês? Na cidade de vocês? Está frio? Não tá? Marcelo, boa noite. E aí, em Curitiba, tá muito frio? Boa noite. Bom, gente, então vamos começar a falar hoje sobre o livro de Arnaldo Neto, né? É um resumo desse livro, que seria Os 3 P's do Propósito. Parece que todo mundo está falando sobre o propósito. O tema engaja muito, mas ao redor, mas muito nas redes sociais, na verdade. Até que não tá tão frio, né? Em comparação com os outros dias, né? Então, vamos lá. Então, parece que todo mundo está falando sobre propósito. O tema engaja muito nas redes sociais e comove também. Mas tem que ter responsabilidade para tocar nesse assunto. Você não pode simplesmente sair falando para as pessoas fazerem o que elas amam. E isso vai fazer com que elas fiquem meses sem ganhar um centavo. E as contas de casa, e a comida na mesa, e a escola das crianças. É por isso que o caminho sustentável para viver do propósito tem 3 passos. Quais são esses 3 passos? O primeiro é encontrar o seu propósito. O segundo é a profissão. Uma vez que encontra a sua verdade, você precisa escolher uma profissão para viver disso. E o terceiro é a produtividade. Não é porque a sua profissão é a tradução da sua missão que vai ser fácil. É para ter sucesso nela. Você vai precisar ter bons hábitos de rotinas produtivas. Encontrar o propósito não basta. Descobrir o sentido da sua vida é apenas o início de uma jornada. Agora você precisa encontrar uma profissão para viver disso. E não para por aí. Precisa também ter hábitos produtivos para ter sucesso no caminho que escolheu. Propósito, profissão e produtividade. Esses são os 3 P's do propósito, dos quais você vai aprender de maneira prática e dinâmica no episódio de hoje. Então, se você quiser encontrar sua verdade, escolher um caminho profissional, fazer isso para o mundo e ainda ter hábitos saudáveis e para ter sucesso no que escolher, mantenha os ouvidos atentos. Ultimamente, muitos autores especialistas têm escrito ótimos livros e falado bastante sobre propósito. Parece que em meio a uma neblina forte de muitas incertezas que fazem parte do mundo em que vivemos, existe um grande farol com uma luz muito forte, indicando que o verdadeiro sucesso de um profissional, de um negócio, de um ser humano, acontece se o propósito está realmente muito bem claro, muito bem definido. Mas afinal, o que é propósito? Ao contrário do que muitos dizem por aí, propósito não é um objetivo, não é uma meta e não se resume apenas ao seu trabalho. É importante não se confundir com isso. Seu propósito está relacionado a usar os seus talentos, suas habilidades e seu conhecimento para gerar um impacto positivo na vida das pessoas e no mundo. Vamos ver o que alguns autores consagrados dizem sobre o propósito. Simon Sinek, autor do best-seller Comece pelo Porquê, ele fala que propósito é o que te faz acordar
motivado, trabalhar com segurança, servir o próximo e dormir realizado. Já para Tony Robbins, propósito é o que te gera energia ilimitada apesar das circunstâncias. E para o filósofo e educador Mário César Cortella, propósito é como se torna eterno a partir do impacto que gera no outro. Ou seja, propósito é o que você faz para ajudar as pessoas. Uma forma muito simples para entender esse conceito é pensar no girassol. O que o girassol faz? Bom, ele gira na direção do sol para buscar luz. Até aí tudo bem, né? Sem novidades. Mas e quando não está sol? Sabe o que acontece em dias nublados ou chuvosos? Os girassóis giram um para os outros. Eles fazem isso para compartilhar entre eles a luz que cada um deles armazenou nos dias de sol. Olha só que interessante, né, gente? Como que o girassol ele faz, né? O girassol é a tradução do nosso propósito, do que viemos para fazer nesse mundo, ou seja, compartilhar a nossa luz nesse mundo com os nossos semelhantes. Lembre-se que quando você faz algo pelo outro, também está fazendo por você. Fazer pelas pessoas também é fazer por si próprio. E quando você faz por você mesmo, também faz pelo outro. Você não pode entregar algo que não tem. Você precisa crescer para contribuir. Mesmo em um período em que você estava introspectivo, um pouco ausente nas redes sociais e sem querer muitos encontros, muito papo, muita conversa com amigos, familiares, isso também é pelo outro. Afinal, de algum jeito você está resolvendo, aumentando seu valor interno e se tornando uma pessoa melhor, para então compartilhar a sua luz com os outros. Por isso, antes de se perguntar qual é o meu propósito, comece se questionando que o que é de melhor que eu posso fazer para ajudar as pessoas. O mundo ao meu redor, esse é o primeiro passo para você. Começar a viver de propósito. Existe uma diferença entre propósito e propósito de vida. Ou é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Existe uma diferença. Uma coisa é você ter que chamar de um propósito. Já o propósito de vida ou o propósito são outros, significa outros 500, não é a mesma coisa. Então, um propósito é qualquer coisa que você faz para ajudar as pessoas. Um propósito. O propósito ou o seu propósito de vida é a maior contribuição que você pode entregar para as pessoas e o mundo. Entre todas as maneiras que você pode servir ao próximo, existe uma superior, que é a grande contribuição que você pode entregar para as pessoas e o mundo. Esse é o seu propósito de vida. E se você ainda não sabe o seu propósito de vida, a dica é: não fique parado, não espere que o universo te revele através de um passe de mágica qual é o seu propósito de vida. Comece fazendo qualquer coisa para ajudar as pessoas e, ao se colocar no caminho da contribuição e começar a gerar impacto, o mínimo que seja, o seu propósito de vida vai aparecer. É como se fosse um tijolinho no caminho de um muro maior. Eu te ajudo com as 8 pétalas de um girassol. Entre elas estão as pétalas da força, valores, paixões, mas nenhuma delas é tão assertiva quanto as pétalas das dores. Sim, o caminho mais direto é olhar para a nossa dor de frente. Sabe por quê?
porque estamos nesse mundo para ajudar as pessoas a não passarem pelo que passamos. A maior parte dessa noção é que entendemos que não somos vítima do nosso sofrimento, mas sim pelo que fomos abençoados com ele, justamente para que possamos contribuir para que os outros não sofram o mesmo. Essa é a minha história. Eu estou aqui hoje falando sobre propósito, já com 2 livros sobre o tema. É porque durante muito tempo eu não soube qual era o meu, e após muito esforço para encontrar, claro, consegui com isso a dor de não saber e a delícia de descobrir, e por isso não me resta opções de compartilhar com vocês o suco da jornada. A minha grande dor em vida foi sim não saber qual era o meu propósito. A gente está falando do Arnaldo Neto, que é desse livro, tá? Ele está contando a história dele. Por isso, hoje te ajuda a encontrar o seu. Que tal você fazer isso agora? O exercício é muito simples. Comece anotando em um papel, digitalmente ou mentalmente, as grandes dores que passou em sua vida. Depressão, abandono, ansiedade, pânico, insônia. São algumas dores que geralmente meus clientes me falam que tenha ao longo da vida. Quais são as suas? Anotou agora? Preciso que você encontre entre essas a dor original, a mais profunda que causou todas as outras. No meu caso, a ansiedade e insônia foram causados porque eu não sabia o meu propósito. Então olha para as suas dores e veja aonde tudo começou. Feito o diagnóstico, se pergunte: o que aprendi com essa dor? O que esse sofrimento me permite concluir? Não saber qual era a minha grande causa por tanto tempo me fez entender que não dá para ser feliz sem propósito. Agora que você já sabe o que aprendeu com a grande dificuldade, responda: como eu posso ajudar as pessoas a partir do que eu aprendi com a minha grande dor? E faço questão de começar a resposta com: eu posso ajudar as pessoas a mais uma vez me usando como exemplo. Se a minha dor foi não saber qual o meu propósito e o que eu aprendi foi para ser feliz sem ele, logo, minha contribuição única só pode ser que eu possa ajudar pessoas a encontrar um propósito. É exatamente o que eu posso estar fazendo agora nesse momento. Então, pare de fugir, olhe para dentro e encontre algo lindo e coloque para fora. Ao fazer isso, você ressignifica todo o sofrimento e transforma noites mal dormidas em belos dias de contribuição. Não fazer isso é um bem serviço, egoísmo. As pessoas aí fora passando agora o que você passou, esperando pela sua ajuda. Então, por elas, por mim, por você, agora, atue agora. E agora que eu encontrei o propósito e a minha dor, o que fazer? Depois de reconectar sua grande missão, existem 4 caminhos possíveis para reviver disso: mudar, conciliar, ressignificar e confirmar. Então, a gente vai explicar cada um deles. Mudar é sem dúvida o caminho mais romântico, é o mais falado em livros, filmes e músicas. Você encontra um propósito, larga tudo e vai atrás daquele nobre significado. Mas quantas pessoas no nosso país podem fazer isso? Considerando que largar tudo muitas vezes implica em ficar meses sem receber um centavo sequer. A opção 1 pode ser mais romântica, mas definitivamente a menos sustentável. 2. Conciliar. Você pode muito bem conciliar o seu propósito com uma carreira já existente e que te dê mais segurança e estabilidade. Tolere o seu trabalho atual enquanto vai montando a nossa possibilidade. Com mais significado nas manhãs,
noites e fins de semana. Quando o seu propósito começar a render frutos, faça transição. Ressignificar. Muitas vezes você já escolheu a carreira certa e nem sabe. Muitas vezes o caminho servir o propósito no que você já faz, como o garçom que descobre o propósito de que servir pessoas e passa a fazer aquilo com espírito renovado. E o quarto, confirmar. Quem se encontra no caso 4, confirmar é aquela pessoa que ao encontrar o propósito tem uma confirmação que já faz exatamente o que nasceu para fazer e não precisa mudar nada. Apenas se empoderar de tamanha clareza e ela, embora menos trabalhosa, essa opção é muito valiosa e vai te entregar uma leveza incrível para seguir a jornada. Afinal, qual é a melhor opção? A melhor opção é para você, então, que seja mudando, se conciliando, se ressignificando ou confirmando. O importante é viver de propósito. Propósito de vida, propósito, girassol e por aí vai. Provavelmente tudo isso já está mais claro para você agora. Mas quando falamos sobre propósito, ainda existe outra dúvida muito frequente. Propósito e missão é a mesma coisa? Ou existe diferença? Esse livro deixa bem claro que, na verdade, propósito e missão são duas coisas diferentes, uma da outra. Vamos a um exemplo para você entender melhor. Qual é o propósito do exército? Defender e manter a pátria em segurança, certo? Porém, todo exército recebe missões específicas ao longo dos anos, que podem surgir justamente por causa desse propósito, como proteger a fronteira com o país X, Y, Z, acabar com o terrorismo, entre outras missões. Com a gente acontece a mesma coisa. Todos nós temos um propósito maior e são as pequenas missões que escolhemos. Encarar ao longo da vida que nos ajuda a viver esse propósito maior é como se as missões fossem versões nichadas desse grande propósito. Para ficar bem claro, missão é quando um propósito encontra uma oportunidade para ser colocado em prática. Por exemplo, o propósito do Resumo Quest é empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros e para viver esse propósito nós cumprimos algumas missões. Publicar um podcast semanal com resumo de grande livro de negócios ou empreendedorismo. Compartilhar insights dos livros nas redes sociais, nos sites do Resumo Quest. Debater esses livros com os nossos ouvintes e apoiadores no Clube do Livro e por aí vai. Então, gente, a missão é quando o propósito encontra a oportunidade e tá tudo bem. E tem várias missões ao longo da vida, contando que todos estejam alinhados com a sua causa maior, que é o seu grande propósito de vida. E você já conhece. Arrisca dizer qual é o seu propósito e quais são as próximas missões que vão te ajudar você a colocar o seu propósito em prática? O seu propósito é o seu trabalho. Para não deixar mais nenhuma dúvida em relação a isso, a resposta é não. O seu propósito não é o seu trabalho. Tenha em mente que o seu trabalho é apenas um meio, uma estrada para você imprimir o seu propósito. No mundo, o propósito de Arnaldo Neto não é ser escritor, mas escrever. É o ofício que escolheu para entregar a sua contribuição às pessoas. E ele pode, ao longo da vida, parar de escrever e conciliar a escrita com palestras, podcasts, mentorias. E tá tudo, não tem problema nenhum. Você pode mudar quantas vezes você quiser e conciliar quantos trabalhos forem necessários. Acima de tudo, o mais importante é que isso esteja alinhado com o seu propósito de vida. O seu trabalho é como o seu porquê. Você pode mudar o trabalho quantas vezes quiser ou ter até trabalhos paralelos. Tudo bem, contanto que todos estejam alinhados ao seu propósito. Gente, é muito comprido esse negócio aqui. Já deu. E aí, então, vamos resumir um pouco aqui. Então, gente, tem 3 caminhos profissionais pelos quais a gente objetiva o nosso 3Ps. Que seria, no caso,
o meu propósito, que é ajudar as pessoas a encontrar o propósito, que ele pode listar psicólogos, coach, palestrantes, podcasts, autores, entre outros, e aí listou. Aí você vai... E aí, agora vamos lá, bastante concentração, né? Que ele quis dizer assim, que a gente tem que visualizar isso para que a gente consiga fazer uns exercícios de mentalização, se imaginar, né? Quais são o nosso propósito. Mas aí, gente, deixa pra lá, porque é muita coisa. Esse daqui eu fiquei muito tempo vendo isso daqui. E quais são as 3 ou 5 atividades que você não... Né, por exemplo, ele quis dizer que a nossa produtividade... No caso, o Arnaldo, ele quis dizer que os nossos hábitos são a nossa leitura, a nossa escrita, o nosso treino, a nossa meditação. E ele fala que esses hábitos que ele tem, ele consegue fazer, né? Em 30 minutos para leitura. A gente tem que criar uns hábitos para a gente conseguir fazer os nossos propósitos de vida, né? E ele resumiu isso numa sigla que é MRD. Para cada atividade, né, é 30 minutos de leitura, uma página de Word escrita, sem reflexões de 5 minutos e sem respirações abdominais. Então, ele faz essas atividades diariamente, né, e faz com que a gente garanta a execução de todos eles para a gente encontrar o nosso propósito, né? E escolher uma profissão para viver disso. E ter uma rotina produtiva para ter sucesso no caminho escolhido. Então, gente, a gente tem que ter na vida os 3 P's, né? Seria o nosso propósito, né? A nossa significação e a nossa confirmação. E que nosso propósito, na verdade, é sempre ajudar as pessoas, tá bom? É muito longo esse livro, eu gostei muito de ter ouvido esse vídeo, mas ele é muito longo, tá? Eu acho que mais ou menos deu para vocês entenderem o que é propósito, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre a nossa vitamina B, né? Hoje eu tô demorando mais, né, para fazer a live. A nossa vitamina B, ela é fonte de 8 vitaminas do complexo B, entre elas a vitamina B1, B2, B3, B5, B7 e B12, que auxiliam no metabolismo energético. A vitamina B é um suplemento alimentar com todos os benefícios do complexo B, além de espirulina, uma alga azul esverdeada rica em nutrientes, cultivada e colhida em nossas fazendas aquacertificadas. A Nutrilite vitamina B contém vitamina cobalamina B12, biotina B7 e espirulina, e entre outras vitaminas do complexo B. Frasco com 90 tabletes, a vitamina B da Nutrilite contém as vitaminas B1, tiamina, B2, riboflavina, B3, niacina, B5 e B6, piridoxina, B7, biotina, B9, ácido fólico e B12, cobalamina. Contém espirulina, uma alga azul esverdeada, rica em nutrientes, cultivada e colhida em nossas fazendas aquacertificadas. 0 calorias e não contém glúten. A vitamina B1, ela auxilia no metabolismo energético. A tiamina auxilia no metabolismo de proteínas, carboidratos e gorduras, fonte de riboflavina, vitamina B2. A riboflavina ajuda na formação de células vermelhas do sangue. A riboflavina é um antioxidante
que auxilia na produção dos danos causados pelos radicais livres. E a riboflavina também auxilia na visão, auxilia no metabolismo do ferro, contribui para a manutenção de pele e de mucosas. E a B12, que é a cobalamina, ela auxilia no funcionamento do sistema imune, no metabolismo da hemocisteína, no processo de divisão celular. A vitamina B3, ela contribui para a manutenção da pele, no metabolismo de proteínas, carboidratos e gorduras. E a B9, que é o ácido fólico, auxilia na formação do tubo neural do feto durante a gravidez, auxilia na síntese de aminoácidos, auxilia no funcionamento do sistema imune, no metabolismo da hemocisteína e auxilia na formação das células vermelhas do sangue. E a vitamina B5, que é o ácido pantotênico, ele auxilia no metabolismo energético. E a B7, que é a biotina, no metabolismo energético, no metabolismo de proteínas e carboidratos e gorduras e contribui para a manutenção do cabelo e da pele. E não contém glútens. Quem procura complementar a alimentação com os benefícios do complexo B, você pode consumir um tablete por dia nas refeições. Era isso que eu tinha que falar, espero que vocês tenham gostado. Hoje a minha live foi um pouquinho mais longa, mas eu espero que vocês tenham gostado. Uma boa noite a todos, muito obrigada pela presença de vocês e até mais, gente. Até sexta-feira, tá bom? Obrigada, tchau, tchau.